Olá, meus queridos engenheiros! Pessoal, que alegria de estar aqui gravando pra vocês, meus queridos. Tá vendo já minha animação, né? Meus queridos, aqui é o professor Matheus. Primeiramente, professor de verdade, né? Professor há anos aí nesse cenário acadêmico. E segundamente é maravilhoso. É o quê? É o Flamengo, né, gente? Tá ganhando e vai ganhar todos os jogos. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial mês que vem. Amém, Senhor. Cremos! Bom, brincadeira essa parte, pessoal. A ideia desse vídeo aqui é resolver a atividade de Física Geral Experimental 2. Atividades muito solicitadas, já resolvi com alguns grupos de estudo ao longo desta semana. Fiquei ausente, demorei um pouco, né, gravar. Porém, ainda a gente tem quase um mês ainda para entrega. Não entreguem antes. Esperem pelo menos uma semana antes do prazo de entrega. Eu estou ajudando os alunos já tem anos e anos da Unisismar de diversos cursos. E sempre é bom esperar para entregar quando estiver mais próximo do fim do prazo. Sempre, pessoal. Inúmeros casos já ocorreu de alteração no enunciado, retificação. Então, não corram e assumam um risco de entregar e depois ter que modificar alguma coisa havendo a entrega já sido concretizada, né? E aí, poxa, você vai ficar com a nota prejudicada sem necessidade nenhuma. Então espera, se é até dia 15, espera lá pro dia 11, 12, 13 entregar, entendeu? 2, 3 dias antes, tranquilo, pessoal. Beleza? Queridos, estou estudando não só nessa matéria, mas em todas. Cálculo 2, já gravei inclusive a atividade 1. Aliás, vou gravar de todas as matérias. Peço só um pouco de paciência e se você precisar de outra matéria, comenta no vídeo, eu gravo, pessoal, com o maior prazer. Eu já falei, né? Eu sou professor, essa é minha paixão, minha profissão há anos. Enfim, é o que eu escolhi pra mim e eu gosto muito, pessoal, muito dessa interação. Muito feliz porque aparentemente as notas estão saindo, né, do último módulo. Nossa, eu recebi venho recebendo, né? Mas sobretudo essa semana dezenas de mensagens e alunos agradecendo. E ficou com nota máxima no mapa, nas atividades, nota altíssima. Uns estavam com pendência. Por quê? Vou te explicar. Pessoal, vai chegar um momento, se você ainda não chegou, que vai faltar 1, 2, 3 matérias para formar. E aí, se você reprovar essas matérias, por alguma razão, você simplesmente não cola grau, não forma. Ou seja, sua vida literalmente vai ser atrasada. E eu recebi uma quantidade bem significativa de alunos no último módulo nessa situação, porque confiaram nesses pilantras de assessoria acadêmica, simplesmente tiveram a nota prejudicada, reprovaram ano passado. E agora tiveram, né, que refazer e aí me pediram ajuda, pelo amor de Deus, porque precisa ser contratado como engenheiro. Só que a única coisa que está impedindo isso ocorrer era justamente essa matéria e tal. Vários alunos, sobretudo de engenharia civil e engenharia de produção, no módulo passado, nessas matérias de pendência. Então, pessoal, eu falo, o barato sempre sai caro. Um alerta, pessoal, nenhum professor acadêmico vai fazer uma atividade de estudo, um mapa desse nível, por 20, 30, 40 reais. Não existe isso, pessoal. Nem aula particular para um aluno de 15 anos é esse preço. Você acha mesmo que um trabalho acadêmico de nível superior de engenharia vai ser mais barato que uma aula para um garoto de 15 anos? Tem alguma lógica nisso? É óbvio que não, é óbvio. Na dúvida, olha aí na internet. Valor da hora aula de um aluno de ensino médio. Olha aí para você ver. Uma aula particular. O OLX, por exemplo, é 40, 70, 80 reais. Então, pessoal, por favor, né? O pior cego é aquele que não quer enxergar. Então, fica com vocês. Pessoal, nossa atividade maravilhosa. Perdão, gente. Minha garganta não tá das melhores. Estava meio doente esses dias. Também é uma das motivações da minha ausência. Mas, pessoal, a atividade maravilhosa. Por quê? Porque ela aborda cerca de associação de circuitos. Lembra aquelas associações que a gente viu lá no ensino médio, né? Associação em série, associação em paralelo, não é isso? Pois é, então. Olha aí, apareceu aqui de novo. Então, é isso. Então aqui, pessoal, a gente tem duas grandes associações, dois problemas. Questão 1, associação em série. Questão 2, associação em paralelo. Beleza? E aí, pessoal, dada cada uma dessas associações, é solicitado várias coisas e a gente vai
discorrer aqui juntos. Vamos lá então, nosso caderno? Abrir aqui. E aí na primeira a gente verifica o seguinte, olha que interessante. A gente tem, imagine que uma equipe de engenheiros precisa projetar o sistema de alimentação de um veículo off-grid com o seguinte requisitos: tensão de alimentação nos terminais de 24 volts, isso é importante, beleza? Então nos terminais a gente tem 24 volts e corrente exigida pela carga de 10 amperes. Então, ó, a gente tem que a corrente que vai atravessar é 10 amperes. Ok, para isso, a equipe dispõe de geradores idênticos, cada um com a força eletromotriz, a famosa FEM, né? De 12 volts e resistência interna de 0,5 cada um desses geradores. Ele pergunta, considerando com a associação em série, se os engenheiros optarem por associar 2 desses geradores em série com uma carga ou resistor de 2 ohm, ele pergunta qual a tensão fornecida ao circuito, qual a corrente que circula no circuito e qual a tensão no resistor ou na carga, tanto faz. Beleza. Vou fazer isso agora. Vamos lá então, calcular essa tensão. Bom, pessoal, então a gente tem uma associação em série. Então, ó, a gente está falando agora da questão 01, só que é a letra A. Beleza, vamos fazer isso aqui agora. Bom, questão 01, letra A. O que a gente tem aqui, pessoal? Ó, simples, né? Então a gente tem uma associação em série aqui, porém ele fala que foi utilizado, se você ver no enunciado, 2 geradores. Então, ó, 2 geradores conectados em série com uma carga, um resistor. Então, como que vai ser o esboço? Tem que esboçar, tá? Pelo amor de Deus, gente, no nível de vocês não saber esboçar um circuito, desculpa a sinceridade, né? Pelo amor de Deus. Não sabe ainda? Não tem problema, é aqui que se vai aprender. O problema é sair daqui e permanecer não entendendo e não aprendendo. Aí fica difícil, né, queridinho e queridinha? Vamos lá, vem comigo. Ó, então, ó, a gente tem o gerador. Como que a gente representa o gerador? Ó, então vem aqui, gerador, uma haste maior e uma menor. Lembra disso? Lá no ensino médio a gente conhece isso como fonte de tensão também, muito... É uma forma de representar, né? Mas aqui é gerador, lembra? Então aqui a gente tem um ε1, que a gente chama de FEM, força eletromotriz, e aí fala que está associada com uma carga, ou seja, um resistor. Então a gente desenha esse resistor aqui, e depois o outro gerador. E aqui ε2, e que eu vou chamar de R, beleza? Que vale igual a 2 ohm, beleza? E agora, pessoal, bom, simples. Quais são os dados do problema? Vamos lá. Eu sei que E1 é de 12 volts, ele fala, né? O E2 também é 12 volts. Tá lá no enunciado aqui, ó. Onde está isso? Tá aqui, meu queridinho, ó. E com força eletromotriz de 12 volts. Geradores idênticos. Então, 12 volts. E a nossa resistência é igual a 2 ohm. Beleza, tranquilo. E agora, gente, bom, simples, né? Agora a gente, na letra A gente tem que determinar a tensão total. Para chegar lá, a gente tem que percorrer algumas etapas. Primeiro, a gente precisa, sempre em circuito, gente, tem uma palavra-chave. Configuração equivalente ou sistema equivalente sempre vai ser essa maravilha. Igual lá no ensino médio, né? Então a gente tem que achar as grandezas equivalentes. Como assim? Primeiro, vou pontuar aqui, ó. Primeiro a gente vai calcular a força eletromotriz. O quê? Equivalente. Pessoal, aqui a gente faz ao vivo, é com vocês. Eu quero ver vocês entendendo. Esse é o intuito. Sempre foi, sempre vai ser. E é por isso que, graças a Deus, a gente cresce e vocês do outro lado enxergam isso. É nítido a diferença, né? Então vamos lá, ó. Força eletromotriz, não é isso? Vamos lá, então. Como que a gente calcula? Ora, a gente tem uma associação em série. Na associação em série, a força eletromotriz equivalente é a soma das forças eletromotrizes. Ou seja, E equivalente é igual a E1 mais E2, beleza? E equivalente é igual a quanto? Vamos lá. Vai ser 12
mais 12. Então, a força eletromotriz equivalente é igual a 24 volts. Perfeito. Olha que maravilha. A gente achou, então, a força eletromotriz equivalente, pessoal. Beleza? Tranquilo? Aqui a gente faz, mostra, tá aqui os cálculos, resultado. É igual esses pilantrinhos aí, sem vergonha aí, que agora eles deu pra gravar videozinho, né, no YouTube, né? Não explica bosta nenhuma. Fala, beleza, e aí? Nada. Pelo amor de Deus, né? Quer enganar quem, rapaz? Pô, aqui os alunos é galera séria, né? Trabalhador e tal. Vamos falar a verdade, por favor? Bom, força eletromotriz. E agora, professor? Bom, calma, pequeno gafanhoto. Força eletromotriz equivalente. Depois, a gente precisa o que? Da resistência interna equivalente. Por que isso, gente? Cada gerador vai ter uma força eletromotriz, uma resistência interna e uma resistência interna, perdão. Porém, eu não tenho um gerador apenas, eu tenho dois. Então, eu tenho que calcular uma força eletromotriz equivalente, acabamos de fazer, assim como eu tenho que calcular uma resistência interna equivalente. Então, a gente faz isso agora. Vamos lá. Então, qual vai ser a minha resistência interna equivalente? Vamos lá agora, calcular agora, ó, equivalente, não tem problema. A gente faz isso, meu queridinho, minha queridinha, ó que maravilha. Vem aqui, ó, calma. A gente vem aqui, arrasta pra cá. E faz o quê? E calcula essa resistência interna. Então, ó, resistência interna equivalente segue o mesmo padrão. Como é associação em série, atenção, se fosse em paralelo era diferente, hein? Então vai ser a soma das resistências. Então é resistência 1 equivalente mais resistência 2. Como são geradores idênticos, então é a mesma resistência interna. Quanto que é cada uma? 0,5 ohm. Como o senhor sabe? Porque eu li o enunciado, meu lindinho e minha lindinha. Olha lá. Fala aqui. Dispõe de geradores idênticos com uma força eletromotriz de 12 e resistência interna de 0,5. Beleza? Então é 0,5. E aí vai ficar como? 0,5 mais 0,5. Então isso aqui vai ficar R equivalente é igual a 1,0 ohm. Pronto, não tem segredo, ó. Já sabe, né? Olha aí que maravilha. Ó, tá aí. Essa é a resistência interna equivalente. Ora, com esses dois elementos, finalmente a gente consegue então definir qual é a nossa, a nossa tensão total. Como que é a tensão total? Vamos lá? Vai ficar, ó. Tensão total. Ele pergunta: é a tensão total fornecida ao circuito. Não tem segredo, olha lá. Perfeito, pessoal. Então agora, calculando a tensão total, a gente tem que o total vai ser igual a... Aí, pessoal, a gente tem que verificar qual é a associação que a gente tem no nosso circuito. A gente está falando da letra A, que é um circuito que ele fala que está em série. Qual a definição? Circuito em série é... Perdão, gente, a soma, ó. A tensão total é igual à soma das tensões, beleza? Dos elementos. Então, tenho dois geradores, não é isso? Cada um tem 12 volts. Então, vai ser... Só que tensão do gerador é dado pela força motriz, ou seja, é 1 mais é 2, porque eu só tenho 2. Então, eu concluo que o total, portanto, é a mesma coisa da força eletromotriz equivalente que a gente calculou lá atrás. Ora, então, o total é igual a 12 mais 12. Logo, o total é igual a 24 volts. Vai lá, tá aqui. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, essa é a resposta da letra A. Tranquilo? Bom, vou ficando por aqui então, pessoal. Precisando de ajuda é só me chamar no WhatsApp. Meu número tá aqui embaixo, pessoal. E cuidado, gente. Cuidado com esse número de golpe. Cuidado com esses pilantras que se diz assessoria acadêmica. Muita gente tentando enganar aluno. Lembrem-se, pessoal. O barato sempre vai sair caro. Às vezes o aluno não tem termos, né? Parâmetros de comparação. Mas vou te dar um dado, tá? Em relação a esse tema.
Uma aula hoje, uma horinha de aula para um aluno de ensino médio, pessoal, de 14, 15, 16 anos, os professores geralmente cobram em torno de 90, 70, 80 reais essa faixa. E aí esses pilantras aí da internet, que se fala assessoria acadêmica, sabe, tá aí vendendo a atividade toda errada, sabe quanto? 20 reais, 30, 35, 20, 10, 20, 30, 35, pessoal, 40 às vezes. Tem lógica? Aí eu pergunto pra vocês acham que um trabalho acadêmico, nível superior de engenharia vai ser mais barato do que a aula para um adolescente de 14, 15 anos? Tem algum sentido isso? É óbvio que não tem, né? Então, pelo amor de Deus, não caia nessa cilada. É bem chato, mas só que muito mais chato do que eu ficar aqui alertando vocês, muito mais chato que isso é você chegar daqui 1 mês, 2 meses, quando divulgar as notas, está lá bem grande, reprovado por nota. E quando você reprova atualmente na Unisismar, desde do último reajuste ocorrido no início desse ano, final do ano passado, se você reprovou, para você fazer de novo, né, a matéria, você vai ter um custo por baixo de 400, 500 reais. Só para refazer, tá? E sim, tem alteração na sua mensalidade, sabia? E fique tranquilo, tá? Nem precisa acreditar em mim não, se você não quiser. Faz assim, pega o telefone e liga na secretaria e verifica as condições para você ver como que é para fazer um ADP. Quanto que aumenta, qual é o valor. Então, pessoal, não faz sentido. Vocês são engenheiros daqui a alguns anos, pelo amor de Deus. Não dê essa bobeira. Quem de fato sabe, professor acadêmico, anos de experiência aqui. E é por isso que, graças a Deus, a gente tem crescido e ajudando cada vez mais pessoas, tá bom? Sendo assim, contem comigo, meus queridos, só me chamar lá no WhatsApp, será um prazer enorme ajudá-los, tá bom? Sendo assim, fiquem com Deus, forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!